Teoria de Dow, para quem não sabe, a teoria de Dow, como o nome já diz, vem de Charles Dow. Charles Dow, que é conhecido também como pai da análise técnica, e ele trouxe, ele desenvolveu alguns pensamentos que foram divididos por 7 princípios. Então, alguns livros falam que são 6, outros que são 7. Mas eu trouxe 6 porque o 7º é bem parecido com o 6º. Então, vamos ficar apenas com os essenciais. Charles Dow, já falamos muito sobre isso, vocês já assistiram muito conteúdo sobre isso. Porém, parece que quando o tempo passa, as pessoas vão esquecendo das coisas básicas, vão esquecendo do que realmente importa. O cara desenvolveu um setup de reversão, onde o setup vai sempre vender em topos, comprar em fundos, e aí no final do dia, do cara cansado, a conta já fadigada, de tanto levar stop, ele olha para a tendência e vê que a tendência foi o dia todo em uma só direção, seja para cima, e ele vendendo o tempo todo em uma tendência altista. Poxa, isso é cagar no túmulo desse senhorzinho aí, certo? Não devemos fazer isso. Charles Dow fala que é interessante você identificar a tendência para que você seja mais lucrativo nela, independentemente para onde ela for, seja altista ou baixista, isso vai fazer com que você tenha lucro, isso vai fazer com que você seja mais assertivo nas suas operações, certo? E quais são as tendências, né? Nós temos 3 tipos de tendência. Nós temos a tendência altista, baixista e lateral, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Tá bom? Perdão. Cadê a setinha? Vamos lá. Nós vamos falar sobre eu vou falar sobre os 6 princípios, e o primeiro é os índices descontam tudo. Tava até rolando uma discussão agora há pouco aqui no grupo, onde o Matheus estava falando referente à questão dos impactos das notícias no nosso cotidiano, no nosso gráfico. E ele foi bem sucinto, ele foi bem claro referente ao que significa essas notícias e como elas se comportam. O cara falou, a notícia vai fazer com que o mercado caia, e é bem simples. O que ele falou é o que a gente sempre pregou aqui para vocês. Já está descontado, cara. Já está descontado. Não tem dessa, notícia negativa, vai cair. Não, mano, não vai cair não. Já caiu, já foi. Quem não tem privilégio dessas notícias, infelizmente tem que ficar de fora e procurar de forma estratégica o melhor ponto para se fazer as suas operações. Não é porque, saiu uma notícia agora, notícia de que, sei lá, o presidente morreu. Não, o ministro Paulo Guedes morreu. Pô, o que vai acontecer? Na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer. A economia pode cair até se estabilizar novamente, porém ela vai chacoalhar, mas ninguém sabe, na verdade, para que lado ela vai chacoalhar primeiro. Você vê esse tipo de notícia e automaticamente já vai pensar em vendas, e os pensamentos de venda ficam ali criqueado na sua mente, você não consegue pensar em nenhuma outra coisa. Tá errado isso. Poxa, eu sempre falei para vocês que esquece caralho de notícia, cara. Esquece porra de notícia. Olha pro teu gráfico. Vê o que teu gráfico tá fazendo. Tá fazendo um movimento corretista? Tá onde? 50% de Fibonacci, pois sua conta tá ali num fundo, numa resistência, que agora é suporte. Poxa, entregou um padrão de candle, volume aumentou. Pô,
e a notícia é o quê? Positiva, e todos os sinais falando para você que é venda, e aí você cegamente vai a favor da notícia, o que acontece? Stop na cara. E aí, depois do stop, você sempre fica acreditando que vai subir, e fica comprando, comprando, o mercado caindo, caindo. Outro dia até mesmo postei para vocês, né? Que gráfico ruim para achar venda. Quem estava procurando topos aqui se ferrou. Porque o mercado ele não descansou em momento algum, ele só subiu. Meio fraco, meio calejado, meio cansado, mas só subiu. Não deu chance nem para fazer nada para questão de venda. Começo do dia, o resto foi só subindo. No final do dia que ele ficou lateral. Mas quem ficou procurando topos ali, querendo, como a gente sempre brinca, querendo acertar o cu da mosca, pô, entregou muita grana. Hein? Chegou o limite de stop, bateu sua meta de stop diária. E se continuou acreditando em vendas, continuou tomando stop na cara. Porque o mercado não cansou de subir. E o que vocês devem fazer é isso. Esquecer notícia, esqueçam notícia, foca no gráfico. Ah, Felipe, mas é importante saber notícias. Sim, não estou dizendo que não é importante. Não ignorem a importância das mesmas. Porém, não opere notícia. Ah, notícia positiva. Quem te disse, cara? Quem te disse que essa notícia vai ser positiva? Ah, fulano de tal. Mano, esses analistas aí, esses especialistas, são tudo fechado para corretora. Né? E mesmo eles sabendo que vai cair, eles falam que vai subir, justamente para essas corretoras encherem o de dinheiro aí, o seu dinheiro, ganhar o seu dinheiro facinho. Então, automaticamente, eles ficam alienando as massas aí por conta de falar, de burlar, na verdade, para onde, querendo dizer para onde que o gráfico vai. Não tem dessa não, mano. Não tem dessa não. Quando eu comecei nisso aqui, eu ia lá pro canal do Cohen. O Cohen, para quem não sabe, o Rodrigo Cohen. Cohen tinha uma sala de call onde ele ficava analisando, né? Analisando e falando, vai subir, vai cair, aqui é compra, aqui é venda. E eu, pô, que legal, cara. Aí eu fui pra lá, mano, acho que de 10 operações, eu acertava 1 ou 2 com base na call dele. 1 ou 2. E era scalping, coisa rápida mesmo, né? Pegou. Não pegou, passou, né? E fica brincando nessa. E o cara não tá pondo o dele na mesa, e quem tá lá seguindo esses caras de call fica perdendo seu dinheiro, porque vê ele como uma figura, uma entidade do mercado, né? Porque ele é super famoso e tudo mais, e tudo que esse cara fala, os cabaços estão acreditando, né? E tomando stop. O dele não tá na reta, parceiro. O dele precisaria de muita mais cautela, muito mais estudo, muito mais preparação para estar ali falando, compra aqui, vende aqui. Não, ele só tá lá, mano. E quem for aí, quem estiver botando, perdendo seu dinheiro, o problema é teu. Não é problema teu, não tá nem aí. Uma coisa que eu falo para vocês, por experiência própria, não vão para sala de call não, gente. Essa sala de sinais, isso não existe. Tá? Isso não dá certo a longo prazo. Ah, mas fulano tá ganhando dinheiro. Mano, isso não dá certo. Não tem dessa, não. Já foi mais que provado que isso não dá certo. Eu não falo só por mim. Eu falo por outros caras, traders grandes aí, que já entraram nessa também, quebraram a cara. Então não vão. O que é sala de call? O que é sala de sinais? Sala de sinais a gente tem um cara que se acha o fodão, que se diz especialista em tudo, um deus sobre o mercado, né? O que manda no nossa querida bolsa, e para onde ele acha que o mercado vai, o mercado tem que ir. E aí ele fica falando para você, compra aqui, vende aqui, compra aqui, vende aqui, e você lá, comprando, vendendo onde ele compra. Só que, meu querido, deixa eu te contar, esse rapaz não vai estar comprando na continha dele, não vai não, tá? Ele não pode fazer isso é crime, tá? E se a bolsa descobrir,
ele fica com o CPFzinho dele bloqueado, fora as multas e fora os dias que ele vai ficar sem poder fazer operações. E aí eu te pergunto, tu acha que ele vai botar o dele na reta por você? Não vai. Não vai. Então o que que acontece? Ele vai estar operando na continha simulada dele e você na real. Aí eu pergunto, é diferente operar em conta real para simulado? É diferente. Conta simulada é só apertando o botãozinho, que nem um videogame, que nem um pinballzinho ali. Plic, 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 tá nem aí. Mas você que vai estar lá na continha real, aí é outra história, né? Mas isso é opcional, tá? A gente está só aqui tentando aconselhar vocês para as furadas da vida, que até a gente já passou por elas. Então, saiam de sala de sinais, sala de cálculo, isso não existe. Se vocês conhecerem alguém que está fazendo isso, sai fora também, orienta. Mano, não vai nessa aí, que isso aí é furada. Isso é furada. Beleza, então vamos recapitular aqui. Não opere notícia, mas também prestem muita atenção, principalmente nos horários. É por isso que a gente orienta vocês a irem lá no site da Invest, certo? Fazer o cadastrozinho de vocês, para que vocês fiquem de olho, pelo menos nas notícias. Deixa eu jogar aqui para vocês. Que para vocês fiquem pelo menos aqui. Esse aqui é o site da Invest. Para que vocês fiquem de olho pelo menos nos horários. Isso é algo importante, certo? Fiquem de olho nos horários, notícias, calendário econômico. Vamos aqui. Essa internet parece que tá ruim, mano. Tá lenta, olha. Certo. E aqui a gente vai ver as notícias, né? Então estamos aqui com amanhã não tem nenhuma notícia relevante. Só notícias de 2 estrelinhas, 2 tourinhos, né? Não tem nenhuma de 3. A importância está mediana. Mas fiquem de olho nesses horários aqui, ó. 9h30, certo? 5 da tarde. Porque isso aqui pode fazer com que o mercado se movimente. E eu não quero que nenhum de vocês estejam comprados ou vendidos nesses horários aqui, porque pode acabar dando ruim. Beleza? Princípio 1, a única coisa que não está refletido no gráfico são os atos de Deus. E quando eu falo atos de Deus, é tudo aquilo que não envolve a mãozinha humana. Porque tudo que tem a mãozinha humana ali, parceiro, parece que tem que ter uma burlagem ali, tem que ter uma falcatrua. É incrível isso. O rapaz estava até falando também que até no atentado das Torres Gêmeas, mano, tinha nego que já sabia que ia acontecer, né, alguma coisa do tipo, e não é muito provável que ele esteja errado, né? Até porque os caras já metem a venda, já sabem o que vai acontecer, já fica tudo posicionado e ganham muito dinheiro. E quando você sabe que o centro econômico, né, as próprias Torres Gêmeas, vão desabar, e o que vai acontecer com a economia? O que vai acontecer com a economia norte-americana? Vai cair, né, cara? E aí os caras estão posicionados até os dentes, vendidos até a alma, porque a queda da bolsa ia ser uma consequência. Então eu mesmo não duvido de nada, mano. Não tenho provas, não tenho provas disso, tá? Lógico, deixando isso bem claro para vocês, mas eu não duvido de nada e nem de ninguém. Esses caras já podiam sim estar vendidos lá, posicionados até antes mesmo do atentado. Isso é algo a se pensar. Quando eu falo de atos divinos, eu falo de tsunamis, eu falo de terremotos, eu falo de furacão, né, ciclones, essas coisas que acabam se atingindo ali áreas importantes, né? Isso vai fazer com que determinados setores deixem de funcionar ou parem por tempo determinado. E isso fará, lógico, com que a produção, a economia por si só diminua. Então, vocês têm que ficar ligados nisso aqui. Então, a única coisa que não vai refletir nos gráficos são os atos divinos. O resto, mano, tá tudo lá. Ou seja, se acontecer alguma desgraça, uma calamidade, é queda nos investimentos. Como o que aconteceu ali com a questão do coronavírus, a pandemia mundial, onde teve
um crash global, né? Então aí fez com que todas as bolsas caíssem, exceto, lógico, o nosso querido dólar, que como todo mundo sabe é uma moeda de segurança, assim como o ouro. Então temos aí essas duas moedas, dólar e ouro. Quando acontece alguma coisa em qualquer bolsa mundial, seja ela China, europeia, sul-americana, automaticamente o dólar e o ouro sobem porque sempre tiramos os nossos investimentos ou ficamos posicionados na venda para investir no próprio dólar. E isso automaticamente é um reflexo. Então tem gente que vê quando o índice sobe, o dólar cai. Isso não é uma regra em si, porém em muitas das vezes isso acontece. Eu mesmo tenho o hábito de ficar olhando esses dois ativos, né? É importantíssimo a gente ver isso. Beleza. Princípio 2, as três tendências do mercado, né? Como eu falei para vocês, existem as três principais tendências que para nós day trades nós devemos apenas se atentar na primária, secundária e terciária. Na verdade, são as três tendências, a gente pode pegar esse princípio de Dow e falar sobre as tendências, os movimentos, que é a tendência altista, caracterizada por topos e fundos mais altos que os anteriores, as tendências laterais, onde o gráfico tem topos rompidos, fundos rompidos, e ficam ali, não sabe para onde que vai. E, por fim, a tendência baixista, onde a gente encontra topos e fundos mais baixos que os topos e fundos anteriores. Simples assim. E trazendo o princípio de Dow para o próprio day trade, onde ele fala que a tendência primária ela pode durar 1, 2 ou mais anos, onde a tendência secundária pode durar meses ou anos, e por fim a tendência terciária pode durar meses ou semanas. Isso a gente pode refletir diretamente como o pensamento dos fractais. Os fractais de Dow, ele fala isso. Exemplo, nenhuma tendência altista nós podemos ter aqui dentro dessa correção uma tendência baixista. Simples assim. Até que o mercado vire novamente. E o mesmo acontece com a tendência altista dentro dessa baixista. Podemos ter uma tendência altista dentro da baixista até que ela mude. Então aqui a gente consegue ver uma tendência altista dentro uma tendência baixista e dentro da tendência baixista outra altista. E assim vai, né? Podemos ver em gráficos diários o gráfico se movimentando para cima, quebrar para tempos menores, que o nome disso são fractais, quebrar para tempos menores, por exemplo, de 60 minutos ou 20 minutos, e lá a gente vai ver que mesmo nesse canal altista, né, que é essa tendência altista, nós iremos ter tendências baixistas. E dentro dessas tendências baixistas, né, dentro dessas tendências secundárias, temos a tendência terciária, que são as pequenas micro tendências, que se a gente quebrar para gráficos de 5 minutos, gráficos de 2 minutos, veremos que mesmo dentro de uma tendência baixista, conseguimos encontrar uma tendência altista. E isso vai ao infinito, tá, gente? Isso vai ao infinito, de acordo com o seu tempo gráfico. Pegar uma tendência de 1 minuto, né? Tu pega a tendência de 1 minuto e tu vai ver que dentro dessa tendência de 1 minuto você pode quebrar com a tendência de 30 segundos e você vai ver que tem ali uma micro tendência dentro de uma baixista dentro de uma tendência altista. E como falei, isso vai ao seu infinito e além. Beleza? Quando o Dow falou sobre as tendências de anos aqui, ele se refere a ações, tá? Em questão de swing trade ou dos holders. Isso aqui não cabe a nós, tá? Mas a ideia é a mesma. É só para falar em simplificar a questão dos fractais, bom?
Tem gente que lê isso aqui de um ano aí não consegue entender, não, esse negócio aqui. Não é que negócio de um ano. Aqui eu vejo tendência passando ali em menos de 10 minutos. É só para simplificar, tá bom? E temos aqui o princípio 3, que são as 3 fases dos movimentos, né? É onde entra os tubarões, é onde entra os big players, nós investidores inteligentes e as sardinhas, certo? O que acontece? Acontece que em dado momento, eu já até postei lá no grupo, tinha as ações dos big players entrando só para estopar a galera que estava posicionada. E isso é a pura verdade, né? O nome disso é maldade dos caras. Mas é assim que eles ganham a vida e eu não tiro direito. Quando eu for um big player, eu vou fazer do mesmo jeito. Tá? Como é que funciona? É bem simples. Nós temos os 3 movimentos, que são para os trades preparados e com dinheiro. O segundo movimento é composto pelos trades preparados, mas sem dinheiro. E o último movimento é para aqueles traders despreparados e sem dinheiro, certo? Vamos aqui. O mercado estava em uma queda constante e, de repente, os caras falaram: ei, vamos empurrar esse mercado para cima. E aí, os caras falaram: vamos empurrar esse mercado para cima. E aí eles dão a primeira pernada de alta. Simples assim. Os big players entraram aqui e automaticamente o mercado já dá um suspiro altista. Em seguida entra nós, né, investidores sem dinheiro, mais preparados, e nós vamos esperar o sinal e o movimento correto. Por quê? Porque se a gente vê só que vai subir, isso aqui poderia ser somente um reflexo dessa queda aqui para realmente voltar a cair. A partir do momento em que a gente identifica que houve um fundo mais alto que o fundo anterior, a gente já vê aí vários sinais, como, por exemplo, sinais de reversão, ocos, fundo duplos, né, ocóis. E aí, com base nisso, a gente vai ver outros sinais, que são médias móveis, zona de Fibo, entre outras coisas. E a nossa cerejinha do bolo, leitura de candle, quando a gente consegue identificar tudo isso, nós, investidores inteligentes, mais lisos, vamos entrar no movimento correto. Para quê? Para pegar esse movimento altista aqui. E aqui, por fim, depois de uma grande pernada altista, entra os investidores lisos e despreparados. O que acontece? Eles entraram no mercado agora, né? Eles decidiram: peraí, rapaz, eu vou ser um trade. Como é que faz para ser um trade? Vamos procurar no YouTube como ser um trade. Assistir lá um vídeo de 5 minutos. O cara diz para ele: compra aqui, vende aqui. Pronto, ele aprendeu. Agora ele é um trade altamente capacitado, com segundos de experiência, né? E aí ele vai, coloca o dinheirinho dele, que ele passou o mês todinho juntando, né? Deixou aí algumas prestações atrasadas. E aí ele colocou o dinheiro na bolsa porque ele viu que é muito fácil ser rico, né? É só fazer o que o cara mandou ele fazer que pronto. O segredo está pronto. Automaticamente ele vê que o mercado está subindo. Ele ouviu o cara falar que quando o mercado está subindo é para comprar. E aí o que acontece? Ele mete a compra aqui em cima. Só que esse rapazinho aqui, aqui embaixo, que fez o mercado subir, ele já viu que o mercado já tinha atingido o patamar que ele queria. Automaticamente eles falaram: ei, vamos jogar esse mercado para baixo de novo? Aí o cara disse: vamos jogar esse mercado para baixo de novo. Aí os caras ali, os sardinha que estavam comprados lá em cima, de repente levam um tapa do mercado de novo, empurrando o mercado para baixo. Mas e nós, Felipe? Onde que a gente entrou? Nós entramos aqui. Nós entramos aqui no ponto certo.
e saímos nos nossos alvos, que todo mundo sabe que se um trade não sabe onde entrar, ele não deve operar. Se ele não sabe onde seu stop deve estar, ele não deve operar. E, por fim, se ele não sabe onde é o seu alvo, ele não deve operar. Nós entramos na operação porque a gente sabia que o mercado estava com força e volume, né, em movimento de reversão. Nós continuamos na operação porque a gente sabia onde estava o nosso stop loss e sabia onde nós deveríamos e qual seria o nosso risco naquela operação. E, por fim, nós participamos da operação porque nós sabíamos até onde o preço poderia ir e a gente saiu lá. Onde a gente saiu, os sardinhas entraram e os big players entraram com a mão oposta, né? Automaticamente tiraram nós da operação. Nós conseguimos tirar aí o do pastel, né? Já temos o do açaí garantido. Os sardinhas, infelizmente, foram estopados, porque eles já estavam comprados no final de ciclo ou em alvos de FIBO, né? Ou ali era um topo duplo ou alguma coisa do tipo. E eles acreditaram que o mercado iria subir. Os big players que encheram a mão na subida agora vão encher a mão na descida. E assim a vida segue. Entre tubarões, entre traders inteligentes, mas sem o capital por enquanto, né? Se comparado, lógico, com esses outros caras aí. E, por fim, as iscas, né? Que são as sardinhas. E assim é o ciclo sem fim do mercado dos três movimentos. E o mesmo acontece no movimento de baixa, e assim vai ao infinito. Big players ficando cada vez mais ricos, que são os caras que conseguem movimentar o mercado, lógico que nem todos, e aí nós pegamos apenas uma carona com o nosso pequeno conhecimento, humildade em primeiro lugar, e vamos participar das operações. E assim é para sempre, tá bom? Princípio 4, princípio da confirmação. É interessante você sempre ver e fazer o comparativo com alguns ativos que você opera. Por exemplo, nós temos dois ativos, que é o índice e o próprio Ibov, que ambos fazem movimentos similares, não iguais, e um deve confirmar o outro. O exemplo que eu estou dando aqui, né, que o próprio texto fala que o índice A ele se comporta de forma similar, porém o índice A ele rompe essa resistência, certo? Enquanto o índice B não consegue romper, ambos têm uma correção, um pullback, e só então eles irão conseguir dar continuidade ao movimento primário, né, que é a tendência altista, certo? Isso a gente pode olhar no nosso gráfico. Pessoal, tá com pergunta no chat, sem dinheiro preparado é massa. Mauro, sem dinheiro e despreparado. É isso aí. Ainda bem que ninguém aqui se identificou com isso. Mano, todo mundo aqui é preparado e tem dinheiro. Assim vai. Vamos aqui, deixa eu mostrar para vocês os comparativos dos índices aqui. O texto fala, eu citar o IBRX, tá bom? Que é esse aqui. Mas eu vou mostrar para vocês o Ibov, que é a mesma coisa, nada muda, tá? Vamos aqui. Deixa eu limpar aqui o gráfico. Bom, como vocês conseguem ver, nós temos dois ativos bem similares um com o outro.
No nosso lado esquerdo, nós temos o índice, que é o próprio Ibovespa, e no nosso lado direito, nós temos o Ibov, tá bom? Eles se comportam de forma bem similares, e quando eu falo que um deve confirmar o outro, eu falo até pela própria leitura de candles, eu falo sobre a questão de respeitar suportes e resistências. Isso tudo é importante fazer a confirmação. Exemplo, neste canal de alta, onde eu deveria estar executando uma ordem de compra quando o preço chegasse, esperar o sinal, lógico, para só então participar do movimento. Quando eu trago para o Ibov, né, eu vejo que este sinal de alta também foi rompido em sua devida região. Ou seja, se eu olho para o meu gráfico, do índice, perdão, esse aqui é um pouquinho mais para cá. Vem aqui. Se eu olho para o meu gráfico do índice, eu vejo que houve rompimento e no meu gráfico do Ibov não houve rompimento, isso serve como um alerta para você. Não estou dizendo que é para você sempre fazer isso, até porque isso vai demandar mais telas para você. Esse primeiro instante não é necessário que você tenha aí 60 tela, ultra wide, Full HD 19K. Não, você pode muito bem trabalhar somente com um monitor, isso já é o suficiente. Agora, se você quiser trabalhar e tiver a possibilidade de ter mais monitores, lógico que isso vai ajudar muito nas suas tomadas de decisões. Você vai ficar procurando mais sinais também, lógico. Então eu vejo que aqui houve um rompimento da minha LTB, seguindo um pullback houve um rompimento na minha LTA e houve aqui um pullback nessa minha própria LTA, que estava sendo um guia na minha tendência altista. Então, houve um rompimento aqui, houve um pullback aqui. Aqui houve um rompimento e pullback também. Aqui entregamos um candle indeciso aqui também. A gente poderia pensar, lógico, em vendas aqui nesse primeiro instante, porque mais uma vez ele falhou referente ao topo anterior, entregou um topo bem mais baixo, por sua vez foi um topo duplo aqui, então temos vários movimentos convergindo aí referente à nossa tomada de decisões nas vendas. E isso faz com que a gente tenha mais chances de assertividades aqui neste trade, esperando o momento certo para só então executar. Mas onde é que tu quer chegar, Felipe? Eu quero chegar apenas se você conseguir ver um pullback na LTB aqui, na LTA, fazendo aqui o próprio repique nessa linha de tendência, e no meu gráfico do índice eu não ver isso, ao invés disso, eu ver um candle entrando para minha LTA de novo, ou seja, retomando esse canal altista, eu posso muito bem esperar o próximo candle, porque houve divergência de informação. No meu índice estava falando que ia subir, no meu gráfico do Ibov está dizendo que vai cair. E ambos têm grandes importâncias, porque um vai ter a soma de todas as empresas brasileiras e o outro vai ter a soma das 60 principais. Então, com isso, as principais já são responsáveis por mandar nas outras, nas demais. É que nem aquele ditado que fala que a Apple, a Amazon, e eu me esqueci a outra empresa aí, tem dinheiro, a Microsoft, se eu não me engano, tem dinheiro do todo mundo da Terra, só essas 3 empresas aí, cara. A Google, me esqueci, acho que é a Google. Tem dinheiro aí para mandar e desmandar. Então, só essas 3 é suficiente. Imagine 60. Então, aqui as massas é que vão estar influenciando para onde que o preço vai. Beleza? Então, vocês fiquem sempre de olho nessa questão do Ibov, né? Que isso entrega uma coisa muito legal para nós, que é a confirmação. Se um me entrega um sinal positivo e eu olho lá, vou dar uma olhada no Ibov e ele está me entregando o mesmo contexto, isso ajuda muito a gente a tomar as nossas decisões.
certo? A confirmar aquilo. Então, por isso que o nome do princípio de Dow é o princípio da confirmação. Para só dar uma confirmadinha, dar uma espiadinha, volta e meia para ver se está tudo certo. Isso ajuda muito a gente fazer um trocadinho aí. Beleza, para frente. Princípio 4, volume confirma, o volume deve confirmar a tendência. Para as pessoas que já assistiram às aulas, né, que já são alunos de longa data, já sabe como é que funciona a questão de volume financeiro. Para quem ainda não sabe como funciona, vocês ainda terão uma aula de volume, mas de já eu adianto aqui para vocês alguma coisa. Deixa eu só jogar aqui na outra tela, de novo. Cadê? Bom, bem simples. Como é que o volume vai me confirmar e como é que eu vou saber que o volume está falhando ou que ele vai me dar algum sinal? É bem simples. Em uma tendência altista, o volume ele deve ir a favor da tendência. Então, como vocês estão vendo aqui, o volume subindo e a tendência subindo também. Cada barra, quando você vê o volume passando, ultrapassando a média de 20, você sabe que houve, né, pode estar havendo continuidade da tendência principal. É só contabilizar os candles responsáveis pelas maiores barras que vocês poderão ver para onde que o mercado está indo. A partir do momento em que você observa que a tendência está fazendo uma correção e o volume está cada vez menor, você tem que tomar cuidado. Observem aqui que este aqui foi o ponto onde o volume teve o maior pico no candle 19. Daí ele continuou a subir, só que o que estava acontecendo com o volume? O volume já estava caindo. E o gráfico deu só mais um suspiro para só então chegar na média de 200 para ficar lateral. Então vocês devem tomar cuidado referente a isso. Olha a tendência. A tendência está indo para onde? Pô, a tendência está subindo. O volume está subindo? Pô, está subindo forte e legal. O mesmo vale também para a tendência baixista. Olha para a tendência baixista. O volume está subindo? Tá. Então a tendência baixista tem força. Tá legal. Agora, a partir do momento em que ela já está dando continuidade de queda e o volume está caindo, tem algo errado. Pode estar chegando ao final dessa tendência baixista. Mesmo acontece com a tendência altista. Se o volume está subindo, a tendência tem que estar indo a favor da tendência principal. A tendência está subindo, o volume está subindo. Quando o volume começa a cair, a tendência já começa a ficar lateral. O gráfico está caindo, o volume tem que estar subindo também, porque tem que ter força empurrando esse preço para baixo. Quando o volume já está caindo, aqui a tendência continua caindo, opa, tem algo errado. É um sinal, é divergência. E aí você já fica de olho no que pode estar vindo pela frente. Como vocês conseguiram ver, fechou aqui, abriu em gap, né, caiu, quase não teve gap aqui, o gap foi zero praticamente, abriu, no outro dia só subiu. E assim a vida segue. Certo? Mas não se preocupa, gente. Para quem não entendeu, só estou passando aqui uma pincelada, é só para vocês não terem uma aula, só para falar de volume financeiro, tá bom? Sexto e último princípio, a tendência continua até surgir um sinal definitivo que houve reversão. E aqui a gente entra para a parte mais complexa referente à teoria de Dow, mas é bem simples. É complexa porque algumas pessoas realmente têm dificuldade de aprender isso. Mas se liguem aqui. Se eu estou em uma tendência altista, ou seja, o preço está me entregando topos e fundos mais baixos que os topos e fundos anteriores, a tendência é de alta. Para mim continuar na minha tendência altista, o preço deve continuar me entregando topos e fundos mais baixos que os anteriores. Simples assim. A partir do momento em que você consegue identificar que o preço já não está mais te entregando
topos e fundos mais altos que os anteriores, aqui houve uma quebra de tendência. Ou seja, a tendência já não é mais de alta, a tendência já caiu aqui. Mas eu já posso acreditar que a tendência é baixista? Não, porque você precisa de duas coisas apenas. O quê? Um topo e um fundo mais baixo que o anterior para acreditar em uma tendência baixista. A partir desse momento, quando o preço me entrega um fundo mais baixo que o anterior, o sinal de alerta, o sinal de alerta deve ser ativado. O que você vai esperar? Você vai esperar o preço dar continuidade para ver se ele vai continuar a subir, ou se ele já entregar um topo mais baixo que o anterior, já é gatilho para você meter-lhe a venda aqui, certo? Então, vocês sempre têm que trabalhar observando o comportamento do preço. O mesmo vale para a troca da tendência baixista. Para mim ter uma tendência de baixa, eu preciso sempre ter topos e fundos, certo? Mais baixos que os topos e fundos anteriores. Quando o preço me entrega um fundo mais alto, já fica ligado e espera um rompimento deste topo para você acreditar na tendência altista. Enquanto ele não conseguir romper este topo, que foi o teste de suportes anteriores, é interessante que você tenha paciência e espere o preço tomar um rumo, porque ele pode muito bem ficar lateral aqui e você vai ficar preso. Comprado aqui em cima e o mercado sempre te dando calor em pontos que você posicionou seu stop loss. Então, fiquem espertos referente ao momento que vocês forem entrar no mercado. Então, mais uma vez, quando o preço entrega um movimento com um fundo mais alto que o fundo anterior e eu estava em uma tendência baixista, opa, tem algo errado, certo? Eu posso muito bem fazer um movimento de pullback, né, ou um repique na minha LTB para depois acreditar em compras. A partir do momento em que ele rompe a minha LTB e entrega um fundo mais alto que o anterior, aqui é um sinal muito bom para você estar executando as suas compras. Certo? E era isso que eu queria passar para vocês sobre teoria de Dow. Beleza? Nós vamos falar agora, eu vou dar... Pessoal, alguma dúvida sobre teoria de Dow? A galera nova aí, que é antiga, eu sei que não tem nenhuma dúvida. Cris, entendeu, Cris? Tudo ok, gostei. Beleza, muito bem. E Felipe, tem uma pergunta aqui. Deixa eu procurar onde foi que eu anotei. O índice e o IBOV, ele tem diferença na questão de... O IBOV você não pode operar ele, tá? Ele é um ativo inoperante. Você não pode enviar ordens de compra nem de venda nele. Simples assim. A diferença é que em um tem todas as ações brasileiras e no outro tem somente as principais. Certo? Certo. Mas eles vão se comportar de maneiras similares, porque as principais vão estar naquele todo. Então, automaticamente, para onde os mais fortes vão, os fraquinhos vão atrás. É por isso que eles se comportam de maneira muito similar. Só não é idêntica, mas é bem similar. Uhum. Como é que eu faço para botar o númerozinho no candle aí, que no teu gráfico tá bem bonitinho? Isso é um indicador chamado contador de candles. É só você vir aqui em indicadores. Calma aí, deixa eu jogar aqui na outra tela. É só você vir aqui em indicadores, mais indicadores e colocar o contador de candles. Simples assim. Aí cada candle vai estar aparecendo os numerozinhos. Esses números não servem para nada não, é só para a gente ter a comunicação com o aluno, tá bom? É só, como o nome já diz, é só para contar os candles mesmo. Felipe. Hello. Você recomenda usar o dólar como afirmação para o índice? Gabriel, isso é muito relativo. É relativo, porque tem momentos, por exemplo, sexta-feira
não essa, a passada, o índice subindo e o dólar subindo, o índice caindo e o dólar caindo. Eles se movimentaram de formas totalmente similares, formas típicas. E aí, se tu for tomar decisões com base disso, tu tem que tomar cautela, certo? Porque às vezes você pensa, o dólar tá caindo, vou meter compra no índice. E aí o índice também tá caindo. Você tentando achar topo, tentando achar um fundo porque o dólar tá caindo. Não. Olha os dois ativos. Parece que no começo do dia ele já te mostra se ele vai se comportar dessa forma atípica. Como é que é? O dólar abre em gap de alta, o índice abre em gap de baixa. O dólar sobe e o índice cai. Pronto, ali tu já pode ver e fazer o comparativo com base no próprio comportamento desses ativos. Cautela. Okay. Exatamente. Dá uma olhadinha. Pô, o gráfico do dólar tá caindo e o índice está subindo. E aí agora o dólar fez um engolfo de alta com muito volume, chegou no movimento de suporte, o fim de ciclo de um Fibonacci, 111, alguma coisa do tipo. E o índice também está fazendo ali um doji. Pô, isso é um sinal legal para tu meter uma compra no dólar e vender no índice. Certo? Mas tu tem que identificar se realmente eles estão fazendo movimentos atípicos, que são movimentos reversos. Tem que tomar muito cuidado referente a isso. Não faça suas decisões. Às vezes eu olho IBOV, olho dólar e opero o índice. Certo? Raras são as vezes que eu meto compra num e venda no outro. Só quando eu vejo ali no meio do dia, no final do dia, que eles estão se comportando de forma atípica mesmo. Aí pronto, tomo minhas decisões, porque tem muita coisa envolvida aí para a gente operar dois ativos ao mesmo tempo. E para quem está começando, eu não oriento. Foca no ativo, seja especialista nele, para só então você ir para outro, querer comprar num e vender em outro. Beleza? Beleza.